Muito bem, dona Letícia, vamos aqui para o nosso De Tudo Um Pouco, falando sobre as eleições 2018. E eu quero falar que no De Tudo Um Pouco de hoje, nós vamos falar sobre aquele desafio que os candidatos eleitos vão ter em relação à economia. Não é isso mesmo. E para falar disso, nós recebemos o economista Vitor Barcelos Ferreira. Ele é pesquisador na área de política pública. Seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia, Serginho, mais uma vez. Bom dia. Muito grato pelo convite. Sempre um prazer estar aqui colaborando, a gente poder destrinchar esses desafios que vem aí, né? Ô, Vitor, a gente pensar assim, e isso todo mundo comenta a respeito, que a crise política, acumulada a uma crise econômica, é que nos dão os padrões que hoje nós estamos aí mais ressentindo desse tempo. Exatamente. E saber que a questão econômica é a que mais estaria pegando, né, vamos dizer assim, hoje como desafios dos candidatos eleitos. Exatamente. Não é isso? É dentro desse conceito mesmo, nos níveis aí dessa eleição majoritária, aí, os nossos candidatos, eles têm que atentar muito para a questão econômica? Com certeza, né? A crise política, ela nem sempre vem acoplada a uma crise econômica, mas a analogia que talvez mais sirva para explicar esse momento seja uma analogia que o Brasil hoje é um barco que está sem os padrões de navegação ali, os dispositivos de navegação, e a tripulação já perdeu a confiança, já não acredita mais que eles vão retomar a terra firme. Então, o presidente, nesse momento, o que ele seria? Qual que é a função dele? É nortear esse barco e fazer com que a tripulação, no caso a população brasileira, acredite que eles vão chegar em terra firme. E que, para isso, toda a tripulação tem que trabalhar para que o barco, remar para que o barco chegue em terra firme. Sim. Se o presidente não passar essa confiança para a população, nós não vamos conseguir sair dessa crise. Isso é importante. Pode continuar. E a primeira tempestade, né, que vem nesse barco é o crescimento econômico, né, que todos nós sentimos na pele de uma forma ou de outra. De 2014 para 2016, nós caímos 7% a economia, o crescimento do PIB, que é o que? A produção, a riqueza que o país produz durante um ano. Então, em 2017 nós tivemos uma melhora de 1%, mas, ou seja, nós hoje estamos pior do que em 2014. E isso todo mundo sente no bolso, perdeu qualidade de vida, perdeu poder de compra, perdeu bem-estar. Então, esse é um desafio primordial para os candidatos pautarem para devolver pelo menos esse patamar que nós tínhamos anos atrás e, com certeza, melhorar, que é o que todos nós esperamos. Sim. E isso impacta diferentemente nas pessoas. Algumas pessoas têm uma piora de bem-estar, outras têm uma piora muito pior. Por quê? Uma piora muito pior, né? Mas eu acho dá que para ficar mais grave. Foi mais acentuado para alguns, né? Exatamente. Por quê? Quando uma fábrica para de produzir, está diminuindo a sua produção, não tem como abaixar o salário de todas as pessoas. Então, tem que demitir uns e outros ficam no emprego. Então, como o Serginho já falou aqui na reflexão, nós hoje temos mais de 3 milhões de desempregados e isso impacta diretamente na vida de todas as pessoas, porque quem não está desempregado conhece alguém, tem algum familiar que está desempregado e tem a expectativa de que ano que vem isso melhore. Como fica isso, então, né, com esse crescimento econômico que você acabou de falar, explanar para a gente, essa geração de empregos? Porque as pessoas estão com muita expectativa, né, que algo vai mudar, que algo pode acontecer, mas a gente vê a situação do nosso Brasil indo a outro ponto, né, de não crescimento. Então, como que fica isso? Exatamente. Ou seja, o presidente ele tem que passar, junto à sua equipe econômica, confiança para as pessoas. Vamos pensar o seguinte, se daqui a gente tem uma projeção, vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Por exemplo, daqui a 2 anos, nós vamos, num lugar ermo, nós vamos imaginar que vai ter uma construção de uma fábrica. Então,
isso é daqui a 2 anos, mas as pessoas já começam a projetar hoje. Então, se vai vir uma fábrica, vai vir trabalhadores, vão precisar morar ali, então vai precisar ter comércio, ter um supermercado, ter uma estrutura. Então, as pessoas já começam a se movimentar hoje para algo que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, é mais ou menos isso que o presidente tem que passar. A melhoria não vai ocorrer do dia para a noite, mas ele tem que fazer com que as pessoas comecem a se preparar hoje, comecem a sair de casa, procurar emprego, que aí também os empresários vão já começar a movimentar, a aumentar a sua produção para gerar esses empregos. Precisa criar uma expectativa de novo no brasileiro, exatamente, né? Uma expectativa. Porque nós vemos, né? Nós temos um contingente muito grande de desempregados, mas tem muitas pessoas que nem saem para procurar emprego e já tem uma desilusão. Então, precisa mudar essa expectativa, porque quando as pessoas começam a procurar emprego, os empresários também começam a ficar mais confiantes e investir mais. Sim, é aquela coisa, né? A pessoa já fica assim, tá desse jeito aqui, vou ficar por aqui. Como que é o nome desse fenômeno? Esses dias aí para trás, houve também uma pesquisa falando dessa... Eu esqueci o nome aqui, é alguma coisa aí, sobre esse pessoal que já não tem mais essa condição de, eu vou procurar um emprego. Então, isso é muito ruim, né? Esse desestímulo aí de cada um para poder... Com certeza, né? Porque se quem está precisando não está procurando, quem deveria gerar, eu também não vou e eu não estou precisando mesmo, não é da minha conta. Então, acaba que são forças que aparentemente seriam... opostas, mas elas estão sendo congruentes ali, fortalecendo até essa ideia, né, Com Vitor? certeza. Porque hoje nós temos, segundo as últimas pesquisas, uma força de trabalho de 65 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Ou seja, além de pessoas que estão desempregadas, os estudantes também que não estão se formando, mas, ou seja, são 65 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não estão colaborando. E isso é uma expectativa muito grande que é possível fazer, mas nós temos um porém, né? Sempre tem um porém, porque, que é o segundo ponto que eu trouxe, que é a desestabilidade das contas públicas, né? Nós temos hoje, sempre vimos falar sobre o déficit das contas públicas, né? Que esse ano está previsto para 146 bilhões, ou seja, que é o que o governo vai gastar mais do que arrecadou. Então, por isso que é importante o governo criar expectativa, porque o governo, por si, não tem hoje capacidade de investir, de fazer investimentos, fazer obras, para que possa girar a economia. Então, ele tem que trazer para que a população, para que os empresários, tanto os empresários do Brasil quanto empresários de fora, tenham confiança para investir no país e para que o governo possa equilibrar as suas contas, né? Ou seja, reequilibrar, estabelecer um equilíbrio dessas contas, dessa dívida que todos os governos têm, mas é preciso ter um equilíbrio desse avanço das contas, né? E para começar nessa estabilidade das contas públicas também, o governo, para dar essa credibilidade, ele precisa de estabelecer o quê? Aquele famoso corte na própria carne, com né? Certeza. Começar com certeza. a reduzir ali, por exemplo, na Argentina nós tivemos aí na semana passada também o anúncio de um novo plano econômico, né? Onde o presidente Macri, ele anunciou que só terão 10 ministérios, cortou os outros todos, outros incentivos, taxação para exportação. Isso o governo, querendo ou não, ele precisa fazer, ainda que sejam medidas também não tão populares e algumas mais aceitas também, né? Com certeza. O corte em si, por exemplo, quando a gente pensa em cortar salários, em cortar os ministérios, as regalias, o impacto disso economicamente não é tão grande, mas o impacto para a população social, de perceber, talvez, social, porque gera uma disparidade, né? As pessoas estão passando por momentos ali de dificuldade, de desemprego, de privações, e ver os governantes usufruindo de tantas regalias com o dinheiro público, isso gera uma descrença, assim. Então, é preciso criar um sentimento de igualdade na população para com os políticos, que são nossos representantes, não são pessoas que estão acima de nós, mas são representantes do povo, da população. Deixa eu só perguntar aqui, Letícia, ainda dentro dessa questão da estabilidade das contas públicas, você acha que, então, interessante também para o fator economia seria também
já o governo pensar efetivamente na consolidação da reforma trabalhista que foi feita, Sim. de uma reforma previdenciária e de uma reforma também política, porque muito se fala são dos gastos públicos, é o como que se mantém toda essa estrutura, com mais de 500 deputados, só vereadores Sim. são mais de 40, deputados estaduais também são dezenas. Sim. Então, isso tudo para uma estrutura de um Estado que hoje já não tem como fazer investimento, será que ele tem que pensar e batalhar por isso também, Vitor? Com certeza. Esses tópicos que eu estou trazendo são tópicos mais de curto prazo, né? Para que o governo ganhe legitimidade, ou seja, para que a população volte a confiança e o governo possa discutir esses assuntos que são mais complexos. Porque, por exemplo, nós vimos essas tentativas no último governo de implementar essas reformas, elas muitas vezes não foram frutíferas porque o governo não tinha legitimidade da população. Então, não são reformas que dá para discutir numa canetada. Tem que trazer a população, conversar, e para isso o governo precisa ter legitimidade. A população precisa estar sentindo o bem-estar, porque, como nós já dissemos, né, não adianta o governo querer cortar dos investimentos para a população, sendo que eles não estão cortando a própria carne. Precisa ter um consenso, uma equidade ali de convergências de interesses, né? A população e o governo estarem caminhando para o mesmo rumo. Né? Sim, e dos outros desafios, né, que vão ser enfrentados na economia, é o investimento em políticas sociais. Com certeza. O investimento, ele é necessário nesse momento, ele é imprescindível para que a gente possa avançar como uma nação, não só como uma economia, mas primeiramente como uma nação, né? Nós não podemos pensar em crescer, em aumentar a nossa economia sem pensar nas pessoas que hoje estão na linha da pobreza. Nós hoje temos mais de 14 milhões de pessoas abaixo da pobreza extrema, da linha de pobreza extrema. E é uma coisa assim que incomoda, né? Nós não conseguimos nem pensar em avançar sem pensar nessas pessoas que estão sem casa, sem alimento, estão passando dificuldades muito graves. Então, esse investimento ele tem que vir como prioridade para que essas pessoas também possam compor a economia, vir a ser trabalhadores e possam usufruir de um bem-estar como toda a população, né? A gente não pode pensar só em uns, mas pensar nesses que são muito privados, que foram os mais prejudicados aí com essa recessão que nós temos. E se a gente fosse colocar numa ordem aqui, isso seria uma prioridade, né? Com certeza, com certeza. E nada vem assim isolado, não dá pra a gente tem que movimentar a economia para que o governo possa aumentar a arrecadação e investir mais em políticas sociais e depois fazer essas reformas mais estruturais, que são necessárias para que a gente possa não ficar olhando só a curto prazo, mas a gente possa avançar como um país e não ficar só discutindo esses temas quando chega perto da eleição, né? E gerar uma consciência, né, já democrática, gerar uma consciência aí de educação para se chegar a esse ponto, onde todos devemos ali trabalhar com essa finalidade. E por isso que a gente precisa pensar também como desafio desses futuros eleitos aí para o nosso país, é a questão das articulações políticas também, não é, Vitor? Com certeza. Explica isso melhor para a gente. Porque a gente pensa sempre nos recursos, né? Assim, recursos econômicos, orçamento. Mas um recurso que é muito necessário na política, como o Serginho falou, numa democracia, são o capital político que a gente chama, né? Ou seja, é um recurso que os governantes usam. Muitas vezes as pessoas pensam no presidente como um salvador da pátria. E numa democracia isso não existe, porque, principalmente no nosso sistema político, porque nós temos o presidente que representa o executivo, temos o legislativo com o Congresso, os deputados e os senadores, e temos também o judiciário que vai fiscalizar tudo que está sendo executado. Mas quando o presidente ele é eleito, ele precisa também de uma articulação política, ou seja, de uma base aliada. Eu vejo muito os discursos que estão sendo feitos agora nos debates dos presidentes chamarem a população, chamarem para dizer o seguinte: olha, eu não preciso só que vocês me elejam, eu preciso que vocês elejam os deputados da minha base, do meu partido, porque quando eu for implementar uma reforma,
são eles que vão me dar força, me dar apoio para que essas reformas sejam implementadas. Exatamente, para serem aprovadas. Para a gente pensar, por exemplo, as reformas que passaram agora, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, elas foram aprovadas porque elas tiveram um respaldo, elas tinham uma base. Assim. E todas as reformas que vão vir, que serão necessárias para o país, elas precisam dessa... Na verdade, a trabalhista, a previdenciária... ela não foi aprovada, exatamente. Tem que ir para a pauta aí, até deixou de ser votada até por causa disso. Ó, não tem tanto quórum assim, não tem... Então, exatamente. Então, eles observaram. Então, você vê que os presidentes, né, os ministros, eles já colocam isso como uma contingência, né? Colocam isso na balança, porque se não vai ser aprovado, não compensa, a gente vai fazer uma prova, né? Vai fazer um concurso. Quando a gente não está preparado, a gente nem vai fazer esse concurso. É algo similar, porque a gente sabe das dificuldades que são e precisa trabalhar melhor. Isso não é, a gente não pensar em comprar, essa visão atrasada de comprar deputados, mas de trazer pontos de vista diferentes, porque às vezes o governo tem um ponto de vista, a oposição tem outros, e a gente pode chegar no consenso, que é isso que uma democracia, que a gente precisa de uma democracia. O famoso toma lá da cá, toma lá da cá, exatamente. É o que eles chamam, né, de velha política, né? Exatamente. A gente precisa chegar no consenso. Às vezes tem uma determinada bancada que está sendo mais prejudicada, que está representando uma força ali, que está sendo prejudicada com aquela reforma. A gente tem que chegar no consenso para que todos ganhem com as políticas, né? Sim. Que não uns ganhem e outros saiam perdendo. E quando a gente para tocar nesses assuntos aqui, querido telespectador, é com o único objetivo de gerar para você aí um conhecimento, uma base para que ao dia 7 de outubro, ainda que não seja só nesse dia, mas já esteja gerando uma consciência para você ali votar nos melhores candidatos, sendo aí deputados estaduais, federais, governadores, senadores e até para presidente da República. Isso tudo é uma responsabilidade nossa, onde todos os nossos votos, eles são iguais. Da classe A não muda em nada da classe B no tocante a peso, não é verdade? Então você tem a sua responsabilidade aí também para mudar o país. E hoje, através aqui do nosso convidado Victor Barcelos, que é economista, ele veio nos falar desse desafio onde os candidatos aí eleitos, eles terão para poder romper com essa crise aí na nossa economia. Não é isso, Victor? Muito obrigado, gente. Eu tentei dar uma esperança, claro, a gente traduzir desse economês para o dia a dia, que as pessoas possam tanto escolher melhor os seus candidatos, quanto ter uma esperança que a gente, ano que vem, retome um crescimento, retome um estado de bem-estar, que a gente possa caminhar para o melhor bem-estar da nossa população. Foi uma ótima explanação aqui para a gente.